Diz a Sandra, deixa eu recomeçar para parecer educada na gravação. Boa noite a todos. Hoje a gente vai ter mais uma palestra, dando sequência no evento da ABTD. A palestra vai ser dada pelo Sindolfo. O Sindolfo é engenheiro eletricista pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Atualmente ele é coordenador das linhas de pesquisa de NLP, Finanças e Marketing no Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas, o RIAC, pelo lado do Eldorado, em colaboração com os professores aqui da Unicamp. A sua experiência anterior foi em projetos de análise e ciência de dados como freelancer. E hoje ele vai falar para a gente sobre carreira em Data Science, né? Tentando ter uma visão interessante de alguém que praticamente trocou bastante de área, né, Sindolfo? Bem, de fato. Gostaria de agradecer, Sindolfo, pela sua disponibilidade e agradecer a todos pela presença. A palavra é sua, Sindolfo. Perfeito. Obrigado, Helena, pela apresentação. Antes de tudo, aí, eu não sei se vocês conhecem a Helena, né, mas é uma profissional excelente, né? Então, assim, foi uma das melhores pessoas que eu trabalhei em termos de organização, né? Ela sempre tem tudo anotado, tem tudo na cabeça, e o nível técnico é elevadíssimo, né? Eu tô olhando para cá porque eu tô vendo vocês aqui, tá? Mas eu sei que vocês estão me vendo aqui. Mas obrigado, Helena, pela apresentação. E a gente vai dar início aqui. Eu vou colocar aqui minha apresentação para vocês verem. Sindolfo, deixa eu só aproveitar que a Bárbara mandou aqui. Às vezes o pessoal manda mensagem para avisar o nome e o RA, porque a gente faz controle de presença. Tá? E para não te confundir, eu te aviso quando tiver alguma dúvida, tudo bem? Tudo ótimo. Antes de... Posso começar, Helena? Não tem Pode problema, sim. não. Tá. Antes de começar, depois que vocês fizerem a chamada aí, eu queria saber, assim, da audiência, quem já trabalha com isso, ou são todos estudantes, se tem alguns professores aqui ou não, só para eu ter uma noção aqui de como eu posso me aprofundar em alguns pontos, né, da palestra. Vocês podem responder aqui no chat. Tá. Estudante. Perfeito. Tranquilo. Então vamos lá, né? Como a Helena falou, eu sou formado em engenharia elétrica, né? Então, assim, não tem nada a ver, pelo menos a grade curricular de engenharia elétrica não tem nada a ver com ciência de dados, né? Contudo, hoje eu percebo que a grade de engenharia elétrica, pelo menos na minha faculdade, na minha universidade, né, que é o UFRN, ela tem muitos pré-requisitos, né, a base muito sólida de ciência de dados, né, principalmente da parte ali de machine learning, né, a matemática necessária, a estatística necessária, para que você entenda como é que os algoritmos funcionam, né, e dá até mesmo uma base de programação para vocês, né, lógica e algoritmos, né, lógica de programação e algoritmos, e também a parte lá de métodos computacionais, a parte de, pelo menos na minha faculdade, eu tenho programação avançada, que é C++, que a única diferença que tem da matéria de programação anterior é a questão de orientação a objeto, né? Então, são conceitos que eu, como cientista de dados, né, uso muito no meu dia a dia, tá? Então, eu percebo hoje que a base da minha faculdade, ela me ajudou muito para que eu não ficasse preso em termos técnicos, por exemplo, de algoritmos, e acabasse que fosse um pouco mais rápido, né? Essa curva de aprendizado fosse um pouco mais suave, tá bom? Então, eu vou mostrar isso para vocês, né, à medida que eu for apresentando aqui, né? Essa aqui é a nossa agenda, eu vou mostrar para vocês o cenário brasileiro e mundial, eu vou começar com o mundial, depois eu estreito para o brasileiro. Eu vou mostrar quais são os gaps que existem entre o mercado internacional e o mercado brasileiro de ciência de dados, de analista de dados, de inteligência artificial em específico, tá? E os requisitos mínimos que vocês precisam para vocês ingressarem na área sem ter medo nenhum de não conseguir realizar alguma tarefa de vocês no dia a dia, tá? É uma coisa muito comum que eu encontro quando eu vejo pessoas que estão começando na área, é que eles têm medo do dia a dia do cientista de dados, né? E para vocês terem ideia, eu acho que fazia umas 3 semanas que eu não pegava em uma linha de código, por exemplo, aqui no meu trabalho, porque a gente estava focado em escrever relatórios, em escrever artigos, né? Então, acaba que esse dia a dia ele é um pouco diferente dependendo do lugar que você trabalha, né?
é uma coisa que eu vou falar para vocês. E aqui eu também vou apresentar uma metodologia de estudo que ela foi validada por pelo menos uma pessoa, que foi eu, certo? Que é a metodologia de estudo que eu usei para poder ingressar na área. Na verdade, eu comecei a trabalhar na área de dados fazendo freela, né? Então eu vou contar um pouco dessa história também. E hoje, devido a essa minha experiência como freela de projetos, eu acabei que entrei no Eldorado, trabalhando aí no IAC, né? É o Hub de Inteligência Artificial, tá? E eu vou mostrar a vocês qual é o posicionamento que vocês, estudantes, devem ter desde a faculdade para que vocês se destaquem à medida que vocês vão ingressando no mercado, tá? É muito comum alguns estudantes, eles tirarem notas muito boas, né? Isso é fato, você precisa tirar notas boas, porque isso vai abrir portas para vocês muito mais fáceis, né? Portas que vocês nunca vão conseguir ter acesso se vocês não tiverem notas boas, mas vocês esquecem também do posicionamento profissional, que deve existir se você quiser ingressar no mercado, tá? Então eu vou falar sobre isso, que é uma parte muito importante da sua carreira como cientista de dados, se você optar por esse caminho. Esse aqui sou eu, né? Eu fiz técnico em eletrotécnica no FRN aqui em Mossoró, a minha cidade natal. Eu falo de Mossoró, né? Vocês devem ter percebido aí pelo meu sotaque que eu não sou da região sudeste, né? De Campinas, São Paulo. E eu comecei ali na parte da eletrotécnica, depois eu fui para engenharia elétrica, né? Então é um caminho comum para quem faz eletrotécnica, e eu fiz a engenharia elétrica no UFRN. Contudo, durante a minha graduação, né, eu acho que no terceiro, quarto período, eu comecei a me interessar sobre o termo inteligência artificial, né? Principalmente sobre aquelas ideias de que eu consigo prever o futuro usando linhas de código, né? Então, eu tinha uma certa aptidão para programação e zero aptidão para análise de circuitos, né? Eu acho que da minha história assim profissional e acadêmica, a parte mais difícil foi me formar em engenharia elétrica sem ter aptidão nenhuma em circuitos, né? Então, assim, eu confesso a vocês que vocês me deram um circuito básico aqui de resistência, eu não vou conseguir resolver ele facilmente, certo? Primeiro que eu não tenho mais a prática e segundo que eu nunca fui tão bom nisso, tá? Então isso é um ponto muito importante. Eu era realmente bom em programar, né? Isso é uma coisa que eu me destacava entre os alunos da minha turma, entre a minha turma, e até mesmo dentro da graduação. E eu comecei a perceber que se eu fosse tentar competir com os engenheiros eletricistas de fato, eu ia perder de lavada, né? Então não tinha como eu competir com pessoas que tinham uma aptidão total para aquela profissão. Então eu comecei a enveredar no caminho de inteligência artificial, porque eu percebi que eu podia usar programação e conseguir um emprego na área usando esse meu conhecimento de programação, né? E foi aí que eu entrei num grupo de pesquisa chamado GPPcom, é o grupo de pesquisa e prototipagem rápida de sistemas de telecomunicações, e lá eu aprendi sobre aprendizado por reforço, né? E o aprendizado por reforço é muito útil quando você não tem dados e você precisa aprender a agir em um ambiente dinâmico, né? É muito comum ter esse tipo de situação em telecomunicações, tá bom? E hoje, né, depois dessa minha jornada dentro da faculdade, trabalhando com aprendizado por reforço, conseguindo alguns projetos como analista de dados, depois cientista de dados, eu cheguei ao Eldorado e hoje eu coordeno 3 projetos da NLP, certo? 3 projetos, um da NLP, um de marketing, né, com os problemas clássicos de marketing, que é alocação de anúncios, segmentação de clientes e predição de churn, e finanças, né, na área de análise de crédito, microcrédito, aqui no caso, modelos explicáveis e imparcialidade de modelos, né? Então são problemas clássicos desses 3 campos, mas o nosso viés aqui, ele é muito específico, que é um viés em que a gente olha para o dispositivo móvel e não somente para os dados que são clássicos para resolver problemas nessa área, né? Então essa é a nossa grande diferença aqui no Hub, né, no IAC. E para começar, eu vou falar sobre o cenário mundial, certo? Esse aqui foi um levantamento, né, que a World Economic Forum fez sobre o futuro dos trabalhos até 2025, tá? E aqui ele levantou top 15 habilidades até 2025 que eles previam, né, lá em 2020, lá em outubro de 2020, até mesmo antes da pandemia, e eu posso garantir a vocês que algumas dessas habilidades aqui, elas acabaram que foram intensificadas devido à pandemia, né? Então muitas coisas mudaram. Hoje o meu trabalho, ele só é remoto por causa da pandemia, certo? Se não fosse a pandemia, eu estava em Campinas agora, né? E por sinal, quem quiser me conhecer, eu vou dia 14 para Campinas, para a apresentação do workshop do Hub, né, dos resultados do projeto. Então, eu vou estar lá disponível para conversar com vocês, caso vocês tenham interesse em conversar sobre ciência de dados, inteligência artificial e assim por diante, tá bom? E aqui essas habilidades, quando a gente faz um agrupamento delas em
em algumas situações, nesse reporte aqui, tá? Ele lista também algumas tecnologias que os negócios eles vão tender a absorver daqui a 2025, né, nessa previsão. E lá em cima a gente consegue ver que computação em nuvem é uma tecnologia que hoje já é presente em qualquer situação, né? Então, assim, hoje quando a gente faz propostas aqui de projetos de ciência de dados, é impossível a gente ter uma proposta que não tenha nenhuma tecnologia que seja baseada em nuvem, né? Até mesmo é muito comum na academia a gente escrever notebooks para fazer experimentos de machine learning, por exemplo, e a gente faz isso tudo na mão, né? Escreve os códigos tudo na mão. Quando a gente está trabalhando em situações em que tem dados constantes, contínuos, né? Tem uma grande quantidade de dados entrando diariamente nos seus modelos, normalmente a gente não faz essas programações manuais, né? Então, existe o AutoML lá, que ele roda várias situações para que você analise o notebook e escolha o melhor notebook para você seguir em frente, né? É uma situação aí que a gente tem bastante no cenário aqui do mercado, né, da indústria, tá bom? Big Data Analytics, né, então é uma coisa que vai surgir também. Ali embaixo vocês podem ver, inteligência artificial, machine learning, NLP, também vai surgir como uma tendência aí dos jobs do futuro, né, em 2025. Então, vocês percebem que essas tecnologias, junto com essas habilidades aqui, elas como é que eu posso dizer? Elas afunilam em algumas profissões que vão aumentar a sua demanda até 2025, né? Lá em cima tem os cientistas e analistas de dados, tem especialistas de machine learning AI, especialistas de Big Data, marketing digital e especialistas de estratégias de marketing digital, né, especialistas de automação de processos, né, então são todas essas profissões aí, esses jobs que estão aumentando a demanda, e assim, tem alguns que já são realidade, né, por exemplo, marketing digital é uma coisa que domina o mercado hoje em dia. Se você for lá no YouTube agora e digitar ciência de dados, é muito provável que daqui a 1 hora, 2 horas, você recebe um anúncio de algum cara que está vendendo algum curso de ciência de dados para você poder comprar e aumentar suas habilidades, né? Então, é uma coisa assim que já é realidade, essa parte de automação de processos, a parte de análise de dados, ciência de dados, machine learning, né? Então, é uma coisa que já está acontecendo aqui no Brasil. No mundo lá fora já está um pouco mais evoluído, um pouco mais maduro, né, internacionalmente, mas isso não significa que isso é ruim para a gente, tá? E eu vou mostrar a vocês como tirar o melhor proveito da maturidade do mercado de fora e vocês se ficarem cada vez mais competitivos aqui no Brasil, tá? Então é importante vocês perceberem isso. E aqui são outras profissões que estão perdendo espaço no mercado, tá bom? Geralmente são profissões face-to-face, né? Profissões que você está lidando com processos manuais também, né? Então, essas profissões elas tendem a diminuir a demanda, porque aqui atrás você tem especialistas de automação de processos aumentando a sua demanda. Então, é normal que algumas profissões elas percam o seu espaço no mercado, visto que novas profissões estão surgindo, né? É tanto que teve uma época aí que a, a indústria da vela, ela lutou contra a indústria da lâmpada, né? Então, tinha campanhas assim fortes, né? Revoltas fortes contra a lâmpada, sendo que o mercado da vela queria se manter o maior naquele momento, né? Então, é normal que essa competição entre as profissões elas aconteçam, né? Então, é uma coisa esperada, né? Não temos como lamentar isso aqui, é impossível a gente controlar isso, né? Contudo, eu trouxe aqui, para você que quer trabalhar na área de ciência de dados, né, de inteligência artificial, algumas profissões que você pode pensar assim, não, eu vou para essa porque é mais fácil entrar, e essa tabela aqui diz justamente isso aqui, né? A profissão de cientista de dados aqui nesse repórter, ele é visto como uma escala de oportunidade como massiva, né? Então, existe uma demanda muito grande, mundial, certo? Por cientistas de dados, por engenheiros de dados, por especialistas de inteligência artificial. Contudo, o desenvolvedor de Big Data, ele é um nicho um pouco menor, certo? É um pouco nichado. E por quê? Porque não são todos os negócios que têm uma quantidade absurda de dados para se tornar Big Data e você entrar lá como cientista de dados, por exemplo, e analista de dados e resolver algum problema usando as ferramentas que a gente conhece de ciência de dados e análise de dados, tá bom? E inteligência artificial. Então, é importante vocês entenderem que essa parte do Big Data, ela existe, mas ela não é a mesma coisa de ciência de dados, tá? Você usa ciência de dados dentro do Big Data.
Essas definições é importante porque você até melhora o que você está estudando, né? O que eu vejo também são pessoas estudando aleatoriamente um monte de conteúdo que às vezes não tem conexão nenhuma entre si, né? Eles pegam, sei lá, uma lista em algum lugar e começam a consumir aquele conteúdo. Na minha opinião, é a pior forma de você estudar ciência de dados, tá? Ciência de dados você estuda desenvolvendo projetos, tá? E não é um projeto assim absurdo em que você tem que demonstrar que você é o fera, não. Projeto de ciência de dados é você pegar um dataset, né, pronto, ou não, ou você vai construir o seu dataset e você avaliar aquele dataset, gerar insights acionáveis, né? Insights acionáveis são insights que você aprendeu alguma coisa sobre aquele dataset e aquela informação vai ajudar alguém a tomar uma decisão melhor. Isso é um insight acionável, né? Então, isso é ciência de dados já, mas você pode ir além, né? Você pode construir modelos usando essas informações que você aprendeu, ou então você pode extrair mais informações que você não consegue extrair com modelos clássicos de machine learning, e você vai lá para deep learning, nas redes neurais, você consegue fazer isso de forma automática, mas você perde um pouco do controle da distribuição do aprendizado, né? Do aprendizado porque ele vai ficar distribuído, você não consegue explicar algumas coisas, né? Isso também é importante no mercado. Não interessa se a sua solução ela tem 87% de acurácia em algum problema, mas se você não consegue explicar como é que ela chegou lá, certo? Isso é muito importante dependendo do tipo de negócio que você está atuando. Por exemplo, se você desenvolve um algoritmo que ele ajuda no diagnóstico de alguma doença, é importante que você saiba como é que o algoritmo conseguiu chegar naquela decisão. Até mesmo para o especialista, para o médico, por exemplo, ele entender se aquela decisão faz sentido, certo? Para que ele possa perceber se o algoritmo está tomando uma decisão inteligente baseada em fatos médicos, né? Digamos assim. Então é importante que você entenda que existem outros ramos que se preocupam nessa parte da explicabilidade do modelo, né? Porque eu já passei por situações em que eu desenvolvi uma solução, a solução era ótima, mas o dono do negócio ele não quis a solução porque eu não consegui explicar como é que o algoritmo tinha chegado naquele resultado, certo? Então é importante vocês se atentarem a isso, né? Outra coisa que a gente não se atenta, né? Quando chega no mercado a gente precisa aprender isso, são os vieses, né? Então existem vieses desde o dataset, desde a forma como você constrói o modelo, como você avalia o modelo, como você avalia o dataset. Existem vieses ali que você não consegue perceber se você não souber como observar esses vieses de forma objetiva, né? Olhando assim, qual é o viés desse dataset? Né? Qual é a técnica que eu uso para entender qual é o viés desse dataset? Existem formas de você fazer isso, tá? E eu posso adiantar aqui para você, se você quiser se diferenciar no mercado, você dominar esse tipo de conhecimento faz uma tremenda diferença, tá? Eu tenho certeza, se você dominar esse tipo de conteúdo, você não é um cientista de dados júnior, né? Eu tenho até uma opinião crítica sobre isso, cientista de dados júnior, eu acho que não existe cientista de dados júnior. Um cientista de dados, ele tem que desenvolver um projeto do início ao fim, não importa o nível dele. Para mim não é mais júnior isso, tá? Então, eu tenho uma opinião contrária aí de uma certa quantidade de pessoas, certo? Mas eu não acredito que existe cientista de dados júnior. E as habilidades aqui necessárias, né, que você precisa para trabalhar nessas profissões é análise de dados, programação, certo? Estatística geral, liderança e gerenciamento. É importante, como eu falei, um cientista de dados ele precisa começar um projeto, ele precisa terminar o projeto, ele precisa reportar os resultados do seu projeto. Não só do projeto, mas de cada etapa do seu projeto. Ele precisa saber escrever relatórios sobre o que ele está fazendo, o porquê que ele está fazendo, certo? Então, isso aí faz parte da gestão das suas habilidades, do seu conhecimento, e até mesmo para você reportar para o dono do negócio, por exemplo, para o seu chefe, para o seu time. Isso é importante, né? Habilidades de regressão, né? Estatística, mais uma vez, machine learning, big data e programação em Python, né? E aqui já entra naquela briga, né? Python R, né? E eu posso dizer para você que depende de onde você está trabalhando e qual é o problema que você está trabalhando. Não importa, não existe uma melhor, existe aquela que resolve o seu problema. E aqui você tem que ter a mentalidade de que o seu código ele tem que virar dinheiro, tá? Se você está no mercado, o seu código tem que se tornar dinheiro. Né? Dinheiro em que sentido? Ou aumentar faturamento, diminuir custos, ajudar numa decisão que vai trazer 3% de aumento do faturamento daqui a 3 meses. O seu código ele tem que ser transformado em dinheiro, ele tem que impactar no negócio. Tá? E existe até formas de você medir como é que sua solução está impactando no negócio, tá bom? É importante vocês entenderem isso também. Quando vocês entrarem no mercado, tentem se atentar, tentem prestar atenção em como o seu modelo, sua solução está impactando no negócio, para que vocês vão lá no LinkedIn
e coloque qual foi a transformação da sua solução dentro do negócio, tá bom? E aqui eu trouxe aqui do report, né, para ele abre um pouco mais esses conceitos de dados e inteligência artificial, e ele mostra algumas profissões dentro dessas áreas aqui, né? Para que vocês tenham noção, né, dessas profissões que estão se tornando tendência e vão ser realidade até 2025, segundo essa previsão desse report aqui. Beleza? Nesse outro report, apesar dele ser um report que ele está olhando para o mercado da Índia, ele fala sobre quais são as habilidades que os recrutadores mais procuram quando estão contratando alguém para trabalhar como cientista de dados ou analista de dados, tá? E aqui ficou claro, pelo menos, e veja só, aqui tem um viés de ser o mercado da Índia, certo? Mas é importante que vocês entendam que, se vocês forem agora no LinkedIn, por exemplo, os requisitos técnicos de uma vaga lá da Índia e uma vaga de requisitos técnicos de cientista de dados aqui no Eldorado vai ser muito semelhante, tá? Então, esse report, ele tem um viés, sim, mas não significa que ele não seja útil para algum tipo de avaliação ou aprendizado para que você consiga desenvolver um planejamento de estudo, digamos assim, ou então um planejamento de melhoria pessoal das suas habilidades e que você entenda o que exatamente os recrutadores estão pedindo, tá? Uma coisa muito importante também, se você está querendo entrar no mercado, estude o mercado que você está querendo ingressar, certo? Isso aí é necessário, é absurdamente necessário, tá bom? Não adianta você fazer um projeto de portfólio, por exemplo, que fala sobre marketing, depois um projeto que fala sobre logística, depois um projeto que fala sobre, sei lá, outro nicho de mercado aí, educação, por exemplo. Você está fazendo um monte de coisas sem se aprofundar em nada. Isso é desvantajoso para você que tem pouca experiência. É melhor você demonstrar expertise em algum nicho de mercado aí, de negócio, do que você fazer um monte de projetos aleatórios com nichos diferentes, tá bom? Ser mais específico aqui no começo é muito melhor para você do que você ser mais abrangente, tá bom? Especificidade aqui para entrar no mercado é muito importante. E aqui as habilidades, né, que os recrutadores mais olhavam era machine learning, estatística, habilidade de comunicação. O cientista de dados, ele tem que ter habilidade de comunicação, ele tem que saber falar sobre o que está desenvolvendo, ele tem que tentar mostrar como a sua solução vai transformar o negócio do cliente, certo? Então, é importante que vocês saibam se comunicar, né? E aqui entra aquele conceito de storytelling, né? Habilidade de apresentação e a parte realmente de se comunicar, né? Quais são as palavras que eu devo usar, quais são as palavras que melhor transparece o resultado do meu algoritmo, e isso é uma coisa também que a gente aprende somente quando chega no mercado. Por exemplo, no modelo de previsão de faturamento, né, um modelo de previsão de faturamento, pronto. Um modelo de previsão de faturamento, você vai ter algumas métricas lá de RMSE, MAE, certo? Então, essas métricas significam muito para você, mas para o dono do negócio, elas significam quase nada, certo? É muito comum, eu já vi isso acontecer em reuniões de projeto, o cara desenvolveu a solução e ele estava mostrando a métrica de RMSE durante a reunião. Cara, isso não significa nada, nada para o dono do negócio. O dono do negócio, ele quer saber quantos por cento aquela solução vai trazer, ou então quantos por cento a sua solução ela consegue ser precisa, né? Quantos por cento ela está correta, ou então quantos por cento ela vai errar. No caso aqui da métrica de MAE, né? Que é quanto você está errando em absoluto. Por exemplo, se o meu MAE é de 10%, significa que se eu fizer uma previsão de R$ 1.000, o resultado correto ele vai estar entre 1.100 ou 900. Né? E como é que você usa essas informações a seu favor? Ora, se eu tenho uma previsão que é otimista de 1.100 e uma previsão que é pessimista de 900, e eu tenho uma previsão que eu dei que é de 1.000, que o meu modelo entregou, então eu posso dar mais grau de liberdade para a decisão do cliente. Né? Por exemplo, eu crio 3 cenários para o cliente. O cenário otimista é esse daqui. O cenário pessimista é esse daqui. Mas o que eu estou prevendo é esse. Então, a sua decisão tem que levar em consideração esses limites aqui que eu estou te dando, né? Então, em vez de você reportar um RMSE, um MAE de, sei lá, de 100, de 150, de 10%, você reporta cenários para que ele tome a melhor decisão, certo? Então, você saber transformar as suas métricas de modelos de algoritmo de machine learning para métricas de negócio, para KPIs de negócio, é extremamente importante, tá bom?
predição de churn, você prevê o churn lá, você tem um score. Mas e aí, o que é que você vai fazer com isso? Isso não significa nada para o cliente, a predição de churn. Né? Você tem que pegar essa predição de churn, segmentar os clientes que estão prestes a sair do negócio e você definir com ele quais são as estratégias para que esse cliente não saia. Por exemplo, o iFood, ele dá cupom para você quando você para de consumir dentro da plataforma deles. E por que, que eles fazem isso? Porque o seu score de churn, segundo o modelo deles lá, está tão alto que se ele não der o cupom para você, você vai sair da plataforma, você vai lá para o Uber Eats. Então, quando ele dá o cupom e você usa o cupom, o seu score de churn diminui drasticamente, né? E você vira até um embaixador do iFood, né? Ora, ontem eu peguei um cupom do iFood de R$ 20 e comprei 300 sanduíches, né? Então, na verdade, você participou de uma estratégia de retenção, de diminuição do score de churn que você tinha dentro da plataforma, certo? Então, esses cupons do iFood, eles são reflexos de modelos que definem estratégias de negócio para eles, certo? Então, o cupom do iFood é uma estratégia de retenção de cliente, de aumento do LTV, certo? Então, essas coisas, quando vocês conseguem transformar os seus modelos de machine learning em métricas de negócio, você se torna muito mais importante para o dono do negócio, você se torna um parceiro de negócio, tá? Então, você não é mais um prestador de serviço, você é um parceiro de negócio, tá bom? E aqui o report, ele continua, tá? Ele mostra aqui que se você tem menos de 3 anos de experiência, essas habilidades aqui são muito mais relevantes para você do que quando você tem de 3 a 6 anos de experiência, né? Essa tabela aqui é bem interessante, mas poucas coisas mudam aqui, né? Por exemplo, visualização de dados, ela cai drasticamente, né? Não se torna mais habilidade importante, mas tem outras que aumentam a sua importância, tá? Então, esse reporte aqui é interessante nesse sentido, para que você entenda quais são as habilidades que mais influenciam, dependendo do seu nível de experiência no mercado, tá bom? E aqui é um gráfico que mostra a necessidade de você estar continuamente estudando quando você está no campo de ciência de dados, né? Não é incomum, é comum, na verdade, que você encontre dentro da sua empresa, quando você vai trabalhar com outros cientistas de dados, pessoas extremamente dedicadas ao estudo. Os caras estudam 100% do dia enquanto estão acordados. Eles estão lendo artigo, eles estão procurando alguma coisa para programar, estão sempre desenvolvendo alguma coisa, então estão continuamente se desenvolvendo. É uma característica comum do cientista de dados, né? É o aprendizado contínuo, tá? Então, se você não consegue ver isso como bom, né? Então é importante que, se você quer ser cientista de dados, você comece a transformar essa sua perspectiva em algo melhor para você, porque é impossível você trabalhar com ciência de dados e você não estudar todos os dias. E por que isso acontece? Porque dentro de ciência de dados tem um bloco que a gente chama de machine learning, né, inteligência artificial. Não é a principal coisa de ciência de dados, né, não se engana, é um bloquinho pequenininho que você gasta pouco tempo durante o seu processo de criação de um projeto, desenvolvimento de projeto de ciência de dados, mas que ele é muito importante. Geralmente é o valor do seu negócio, é machine learning, tá bom? E por que você está estudando continuamente? Porque machine learning e inteligência artificial são áreas que estão em pesquisa ainda, estão se desenvolvendo. Então, se você não estudar uma área que está se desenvolvendo ainda, se você não se atentar aos algoritmos, às arquiteturas, os frameworks, as ferramentas que estão saindo, é muito provável que você fique para trás na sua carreira como profissional de ciência de dados, tá bom? Eu conheço algumas pessoas que são mais antigas na área que eles são tremendamente contra MLOps. Por quê? Porque isso muda totalmente o fluxo de trabalho dele, o workflow dele. MLOps, ele veio para realmente mudar a sua forma de trabalhar, tá bom? Você não precisa mais ir lá no código, fazer uma alteração no parâmetro, gerar um modelo, avaliar o modelo e aquele modelo em produção. MLOps não faz com que você não participe mais do processo da produção. Você cria realmente uma linha de produção de modelos, tá bom? Então, a intervenção humana é muito pequena, dependendo do nível de MLOps que você está dentro da sua empresa, tá bom? Então, existem pessoas que são adversas a essas mudanças, tá? Mas elas realmente precisam se adequar, porque MLOps é o caminho natural da ciência de dados, tá bom? Então, é uma habilidade extremamente útil para se aprender. E é difícil você aprender quando você não está no mercado, tá? Então, se você está querendo aprender MLOps fora do mercado, vai ser bem custoso para você, porque alguns cenários eles só fazem sentido quando você está dentro do mercado, né? Quando você tem um negócio ali para desenvolver. E aqui são as tecnologias que esse survey levantou: tecnologia de nuvem, MLOps, transformers, né? São as redes com mecanismos atencionais,
aprendizado por reforço, visão computacional, TensorFlow, PyTorch, AutoML, CNN, né, as redes convolucionais, NoSQL, bancos de dados não estruturados, e Federated Learning, né? Assim, eu acho que tem até muito aqui, Federated Learning é muito usado, mas é pouco, como é que eu posso dizer? É pouco aprendido por aqueles que querem entrar na área, né? Então, é uma habilidade, assim, tremendamente importante, né? Principalmente quando você está trabalhando com negócios como hospitais, digamos assim, bancos, certo? Quando você está trabalhando com microserviços, por exemplo, Federated Learning, ele domina, né, esse campo aqui, certo? Então, é uma forma de você é, como é que se diz? É uma habilidade que você precisa ter para você trabalhar nesses nichos específicos, tá bom? Deixa eu ver esse gráfico. São as habilidades básicas necessárias, né? Então é muito parecido com aquelas habilidades lá que a gente viu daquele outro survey, né? Então é importante que vocês entendam que essa parte aqui do processamento e manipulação dos dados, ela é muito mais demorada dentro de um projeto de ciência de dados do que até mesmo você construir um modelo de machine learning, tá bom? E por que isso? Porque não existe um framework que conseguiu, é, sei lá, um framework que ele conseguiu lidar com todos os tipos de dados que existem no mundo. Não existe esse framework para você entender um banco de dados, por exemplo. Isso aqui é um processo extremamente manual. É você plotar gráficos, é você avaliar valores, testes estatísticos para você entender o seu dataset e a partir daí você tirar insights e a partir daí você preparar seus dados para alguns modelos de machine learning, né? O que é muito comum acontecer. E muitas pessoas ensinam isso na internet, né? Então, é uma coisa assim que eu luto contra, certo? Sempre que eu posso, eu milito contra isso. São pessoas que ensinam o seguinte: pegue um banco de dados, um dataset, e rode um monte de modelos de machine learning em cima desse dataset. Cara, essa é a forma mais esdrúxula, mais errônea que você pode fazer para escolher o melhor modelo de, de machine learning. Calma. Desculpa, faltou a voz aqui. Isso aqui é a forma mais esdrúxula e errônea de você escolher um modelo de machine learning, tá bom? E por que isso é errôneo? Porque antes de você construir o seu modelo de machine learning, você precisa entender seu dataset, porque o seu dataset ele tem muitos vieses, tá bom? E existem muitos modelos de machine learning que eles não se adequam aos dados que você tem. Então é perca de tempo, é perca de recursos computacionais você testar todos os modelos de machine learning de forma aleatória, tá bom? Geralmente quando você analisa os dados, né, você plota alguns gráficos, tem algumas variáveis que você já sabe. Aqui eu vou usar um SVM, aqui eu vou usar um KNN, sei lá, alguma coisa assim. Você só de olhar para os dados, para as curtoses, para o deslocamento das distribuições, você já consegue entender que tipo de modelo você consegue usar, tá bom? E isso você só aprende quando você começa a entender quais são as premissas dos modelos, tá bom? Cada modelo de machine learning tem uma premissa, tá bom? Então, quando você entende as premissas daquele modelo, as premissas matemáticas, o que é que ele espera como entrada e quais são as suposições matemáticas que ele foi construído e o que é que ele vai gerar no final, você não tem motivo nenhum para rodar um monte de algoritmos aleatoriamente. Você sabe qual algoritmo que você vai usar, né? Então, você olha para o seu dado, olha para as premissas, é aqui que eu vou usar, esses são os modelos que eu vou usar. Então, não vou perder tempo testando um monte de modelo, tá bom? Então, é importante vocês tenham essa noção também. Vocês não podem fazer isso, né? É muito provável que você erre aqui. Por quê? Porque um dos erros que acontecem também é que você só faz uma cross-validação, certo? Um cross-validation, né? E o cross-validation, ele não é ele é um método bom, mas ele não é um método tão robusto, tá? Para você validar um modelo de machine learning, tá bom? Por quê? Porque ele tem uma série de suposições atrás dele que ele não consegue garantir essa robustez, tá bom? Então, os testes estatísticos, eles vêm para melhorar essa robustez, tá bom? E, geralmente, quando você faz um teste aleatório de algoritmos de machine learning, você escolhe um algoritmo, se você escolher um errado, o teste de hipótese vai dar totalmente confuso, certo? Porque não faz sentido, tá bom? Então, isso aí vocês precisam começar a entender de que os modelos de machine learning eles têm premissas, eles esperam formatos adequados para eles poderem funcionar, tá bom? E aqui no Brasil, essas tecnologias são as que serão absorvidas pelo mercado brasileiro, tá bom? Computação em nuvem, Big Data Analytics, né? São aquelas que a gente já viu. E essa aqui são as profissões
que serão tendência até 2025, tá bom? E essas são as profissões que serão, vão diminuir a sua demanda, tá? Em consequência dessas daqui, certo? Então, são profissões, essas daqui são aquelas que são face-to-face, né? Você está olhando para a pessoa, você tem que ver a pessoa, processos manuais, etc. Certo? Então, aqui no Brasil vai acontecer essa mesma tendência, que é a tendência mundial, tá bom? E essas habilidades aqui são as habilidades que a gente chama de soft skills, né? Mas são habilidades que eu gosto de chamar, eu gosto desse nome porque isso, todos os slides estão com 06 aqui, né? Agora que eu me percebi, que a gente chama de habilidades comportamentais, né? Então, o cientista de dados, ele tem que ter um aprendizado ativo, ele tem que ter estratégias de aprendizado, né? Você vai entrar num negócio que você nunca viu, agronegócio, por exemplo, é extremamente complexo agronegócio, cara. Então, você precisa aprender a aprender é, os conteúdos novos que vão chegar para você, né? Você tem que ser mais rápido no aprendizado, né? Essa é a palavra, certo? Pensamento analítico, né? Inovação. É engraçado que hoje existem até livros que ensinam como você tem um pensamento analítico, né? Tem um livro muito bom que eu recomendo a leitura para vocês, que eu acho que é o Modo de Pensar da McKinsey, né? Que é aquela consultoria extremamente conhecida mundialmente, né? Eu acho que é a maior consultoria de IA do mundo, se eu não me engano, se não for a IBM, né? Essa eu não tenho certeza. Mas eles têm um livro que é o Modo de Pensar McKinsey, né? E eles mostram lá que não importa o negócio, não importa o nicho, esse método aqui ele vai sempre funcionar, certo? E talvez funcione, né? Porque eles são gigantescos, né? Então, continuando aqui, esse aqui é outro reporte, mas só que são dados do Brasil, tá? O Data Hackers, eles desenvolveram um survey que entrevistou pessoas que estão no mercado e levantaram alguns aprendizados a partir disso, tá bom? E aqui eu vou militar mais uma vez aqui, tá, pessoal? É que é uma coisa assim que eu escuto muito na internet, eu sou totalmente contra. Eu vou tentar explicar o que é que eu sou contra, tá? Mas aqui esse gráfico, como vocês podem ver, ele é dividido aqui pelo nível de senioridade das pessoas que trabalham na área de inteligência artificial de dados, né, no Brasil, análise de dados, ciência de dados, tá? E aqui pelo grau de instrução dessas pessoas que estão no mercado, né? E o que é que acontece? É muito comum, se você for lá no Instagram procurar pessoas que falam sobre ciência de dados, eles vão falar que você não precisa de graduação, você não precisa de faculdade para trabalhar como cientista e analista de dados. Cara, esse aqui é uma tapa na cara de quem fala isso, tá? Claro que você pode entrar em uma profissão sem isso aí. Você pode entrar sem faculdade. Mas isso é um pensamento de curto prazo, certo? O curto prazo é o quê? É você conseguir um emprego, né? Pode ser que seu emprego seja muito difícil de conquistar, mas a sua conquista, ela é curto prazo. Tá? O longo prazo é 5, 10 anos. E você dentro do mercado, durante 5, 10 anos, e você não possui nenhum grau de instrução que seja de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, especializações, vai ficar muito difícil para você competir nesse mercado, certo? Esse gráfico aqui demonstra que as pessoas que trabalham na área de dados no Brasil, eles têm um grau de instrução muito elevado, tá? Então, pessoas que estão tentando entrar no mercado sem graduação, fica muito difícil, certo? Fica muito difícil, tá? Porque você vai competir por uma quantidade de vagas muito pequenas, tá? Então, quando você tem graduação, cara, isso aqui é exponencial, tá? Isso facilita muito. Aqui no Eldorado, por exemplo, não tem como você trabalhar sem graduação, tá bom? É uma questão de fiscalização mesmo, é impossível, né? Então, em outras empresas você talvez até consiga, mas aqui não, entendeu? Então, se você quer entrar na área de ciência de dados, entre, termine sua graduação, faça mestrado, faça doutorado, faça pós-doutorado, faça o que for preciso para você refinar suas habilidades, tá bom? Porque se você não refinar suas habilidades, você não vai conseguir alcançar projetos relevantes, desenvolver coisas relevantes, porque quando uma coisa ficar um pouquinho mais difícil, você não vai ter a base teórica para você avançar, tá bom? Então eu sou o defensor fortíssimo de que você precisa se capacitar, você precisa desenvolver suas habilidades acadêmicas para você ser um bom profissional na área de ciência de dados. É impossível, cara, certo? Isso aqui, no Brasil, você ainda consegue fazer isso, mas isso aí tá ficando cada vez mais raro, tá ficando cada vez mais difícil de acontecer. Por quê? Porque o mercado ele está começando a ficar maduro, certo? O mercado está começando a ficar maduro. Quando o mercado não era maduro, não existia nem a profissão de cientista de dados, que agora existe, né? Agora é regulamentado pelo o catálogo lá de profissões, né? De ocupações.
né? Então, agora existe, certo? Então, isso vai ficar cada vez mais difícil, né? Então, é preciso que você se tenha algum tipo de graduação, certo? Algum tipo de ensino superior, certo? Eu já conheci pessoas de ciências sociais que trabalhavam com ciência de dados, tá bom? E eram profissionais excelentes, tá? Profissionais excelentes. Eles aprenderam o que precisavam aprender para ser bons cientistas de dados, certo? E aqui são os nichos que mais contratam na área de dados, né? Análise de dados e ciência de dados aqui no Brasil. O nicho de tecnologia digital. Aqui não ficou muito específico no report o que é de tecnologia e o que é digital, certo? Mas aparentemente é o que mais domina. Serviços financeiros, varejo, saúde, educação, setor público e telecomunicações. Cara, o varejo é o melhor nicho para você trabalhar na área de dados. Eu garanto a vocês. Por quê? Porque são plataformas que as APIs são muito bem feitas, os dados são muito confiáveis, tirando, com exceção do Google Analytics, tá? O Google Analytics ele tem algumas nuances que você precisa lidar antes de começar a utilizar os dados, mas geralmente as plataformas são muito boas de você usar. Elas são muito confiáveis, são muito fáceis de usar. Diferente de serviços financeiros aqui, né? Que aqui a questão da privacidade, as transações, aqui é muito trabalhoso você fazer alguma coisa aqui. Por exemplo, eu já vi situações em que o cara que trabalha como cientista de dados, ele não pode fazer nenhuma consulta ao banco de dados, ele não consegue fazer nenhuma query no banco de dados. Ele diz o que ele quer, ele passa para o DBA vai falar com tem um nomezinho específico, um cara que cuida dos bancos de dados, aí o cara vai lá e libera, certo? Isso aqui é uma startup aqui do Brasil, certo? Que tem esse processo, né? Uma startup gigantesca aí de máquinas de cartão de crédito, tá? Lá, o processo deles são assim, para vocês verem como aqui é um pouco diferente. Aqui não, aqui você tem um pouco mais de liberdade, né? Aqui tem um pouco mais de liberdade. Mas dependendo do varejo que você trabalha, você não tem, tá bom? E aqui, eu quero mostrar para vocês que existe um gap gigantesco entre o mercado internacional e o mercado brasileiro de análise e ciência de dados, e como é que vocês vão tirar vantagem disso tudo, certo? Infelizmente, ou felizmente, na verdade eu vejo mais como felicidade do que tristeza, o mercado do Brasil de análise e ciência de dados, ele não é tão maduro quanto o mercado internacional, tá? E isso fica claro nas vagas, né, nos requisitos das vagas. Por exemplo, se você for trabalhar como analista de dados, lá, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, os requisitos técnicos para você trabalhar como analista de dados nos Estados Unidos são requisitos técnicos que geralmente as pessoas pedem para cientista de dados aqui no Brasil. O analista de dados lá fora, ele sabe programar Python, certo? Ele sabe fazer consultas no banco de dados. Então, são coisas que para eles é comum para aquela função, mas aqui só é função do cientista de dados, por exemplo. Tá? E por que isso acontece? Porque lá já está um pouco mais maduro. E como é que você tira vantagem disso? Você aprende as habilidades que já são comum para as vagas que lá já existem. Né? O cientista de dados lá, ele sabe trabalhar com MLOps, ele sabe trabalhar com negócios, né? Ele tem noção clara do que são os KPIs de negócio, ele tem noção clara de como é que funciona o negócio, dos modelos de negócio. Ele sabe como o cara ganha dinheiro, certo? E aqui no Brasil não. Às vezes a gente se fecha muito no desenvolvimento dos modelos de machine learning, tá bom? Isso acontece muito, tá? Geralmente tem os caras que desenvolvem os modelos de machine learning, aí tem um time de vendas, aí o time de vendas vende lá, e depois traz os problemas e você resolve com os modelos. É muito separado, certo? Mas lá fora não. O cientista de dados, ele vai para as reuniões de negócio, tá? Ele vai para as reuniões de negócio, discute o negócio com o cliente, certo? Com a empresa, certo? Então, é importante que vocês entendam esses gaps e vocês comecem a absorver essas habilidades para que vocês se tornem relevantes não só mundialmente, mas que vocês fiquem mais competitivos no cenário brasileiro, tá? Uma pessoa que entende de negócios, ela é muito valiosa dentro da empresa, tá? Ela é muito valiosa. Se você consegue conversar sobre negócios com o dono do negócio, cara, você não é mais um cientista de dados, tá? Então você é um cara que está um nível maior do cientista de dados. Por quê? Porque você fala a língua dele, você consegue se comunicar, você consegue entender qual é a dor dele, tá bom? Então é importante que vocês entendam isso, tá? E os requisitos mínimos, né, que eu recomendo para vocês que querem ingressar na área é aprender Python, depois SQL, tá? E por que eu não recomendo o R aqui? Porque R é muito específico e você não consegue desenvolver nenhuma solução fim a fim usando o R. Você talvez até consiga, tá? Mas você vai ter um trabalho tremendo para fazer isso. Né? Então, em modelos em produção, geralmente eles estão em Python, C++, Java, certo? Então,
é importante que vocês entendam que se vocês querem entrar como cientista de dados, vocês vão desenvolver produtos, vocês precisam aprender Python, tá? Porque Python é o que faz você começar, passar pelo meio do processo e terminar o processo, que é a entrega da solução final. Por isso que eu recomendo Python, tá? Os frameworks estão em Python, os algoritmos estão em Python e assim por diante, tá bom? Entender um pouco de machine learning, tá bom? O cientista de dados, ele não precisa ser expert em machine learning, apesar de que se você for expert em machine learning, você vai ser realmente diferenciado, certo? Você vai resolver problemas que a maioria não está conseguindo resolver. E estatística, na minha opinião, é mais importante do que o próprio entendimento do que é machine learning, tá bom? Então, estatística é algo que você usa muito quando você vai entender o seu banco de dados, tá bom? Quando você vai entender o seu dataset. Estatística é como se fosse a sua mão direita, tá? Então, é confiança. Você tem que aprender estatística, de fato, né? Não sei se tá barulho aí, galera. Tá passando aqui um monte de carros aqui. Tá bem no fundo, Silvio. Tá. Não tá atrapalhando, não. Ferramentas de visualização, tá? Isso aqui é muito importante para vocês. Essas ferramentas de visualizações, elas podem ser estatísticas ou não. Quando eu falo estatísticas, pode se lembrar aí, sei lá, do Seaborn, do Matplotlib, tá bom? E outras ferramentas de visualização é Power BI, Tableau. Tableau, cara, é muito melhor do que Power BI, apesar de que o Power BI é muito falado, tá? Se vocês aprenderem Tableau, nossa, vocês vão ver que vocês vão querer dormir com Tableau, tá? Essa é a verdade. Mas ferramentas de visualização como Power BI, por exemplo, Google Data Studio, Tableau, essas ferramentas de visualização, elas são muito úteis para que você reporte resultados para o dono do negócio, tá? E até mesmo para que você tenha uma noção e tenha mais velocidade. Tá muito alto agora? Não. Ainda tá dando para ver melhor você. Tranquilo, né? Isso aqui é algo substancial na sua profissão, certo? No seu dia a dia, como cientista de dados. E o tratamento de dados e pré-processamento. Essa aqui é a realidade dura, certo? Você vai passar menos tempo aqui e mais tempo aqui. Isso não estou repetindo o clichê que vocês escutam por aí. É fato, cara. Isso aqui só faz sentido quando isso aqui é muito bem feito, tá? Isso aqui, quando é muito bem feito, isso aqui é muito fácil. Quando isso aqui é mal feito, isso aqui não funciona, entendeu? Vocês estão vendo o mouse? Sim, né? Então, isso aí é uma coisa que vocês precisam alinhar a expectativa. Eu vejo muitas pessoas que entram como cientista de dados e eles começam a perceber que vão ter que trabalhar muito com o tratamento dos dados, vão ter que ler muitos artigos, por exemplo, para fazer as soluções, e eles acabam se frustrando. Né? Para você que está na faculdade aqui, não fique preocupado se vocês têm os requisitos técnicos aqui. Isso aqui foi um professor que eu tive na UFRN. Na verdade, eu não fui aluno dele, ele era um professor de lá, mas eu não fui aluno dele. Mas esse cara que eu admiro muito é o professor Ivanovic, tá? E eu queria participar da turma dele, que eu não conseguia participar por causa dos pré-requisitos que eu não tinha, né? Ele era de outro departamento, era do departamento de engenharia elétrica. E ele me fez essa pergunta aqui, ó. Você chegou a pagar alguma disciplina que considera equivalente aos pré-requisitos da disciplina de ciência de dados? Aí eu falei aqui, né, de prontidão, respondi rapidamente, mas depois eu fui olhar a minha grade curricular da engenharia elétrica e eu percebi que todas essas matérias aqui, esses cursos, estavam na minha grade curricular e eu já tinha feito esses cursos, né? Já tinha feito essas matérias aqui. Então, o que é que essas matérias aqui, pessoal, elas são as bases para você começar a trabalhar com ciência de dados. Você vai aprender a programar, você vai aprender cálculo 1, funções, algoritmos, lógica de programação, vetores, matrizes, cálculo 2, derivadas, né? Gradientes descendentes, etc. Né? Então, vocês têm aqui todos os conceitos necessários para vocês trabalharem como cientista de dados, tá? Estatística aplicada, 75 horas, né? Então aqui era uma carga muito densa, você via variáveis aleatórias, né? Você via tudo, né? Você não via processos estocásticos, né? Claro que você não ia ver aqui, mas você só consegue ver na pós-graduação, pelo menos na minha universidade, né? Na minha faculdade. Métodos computacionais, né? São os métodos que você consegue fazer as coisas mais rápido, né? Com as programações lá. Então, você tem todas as bases para você começar a trabalhar como cientista de dados, né? Você não precisa necessariamente comprar um curso, fazer um curso fora, para você trabalhar como cientista de dados, né? Você precisa pegar isso aqui e adaptar o contexto de você ter um dataset em tabela e começar a aplicar o conhecimento, tá bom? Como é que eu leio um dataset, como é que eu filtro linhas, como é que eu filtro colunas, como é que eu ploto distribuições, como é que eu faço testes
testes de hipóteses usando Python. Não, você tem que ser específico, né? Você tem que aprender algo que seja para resolver o projeto de ciência de dados, tá bom? E qual é a melhor metodologia de estudo? Aprender através de projetos, né? Quais, o que não falta é projeto para você, certo? Se você for agora lá no Kaggle, por exemplo, você vai ter um monte de dataset para você desenvolver projetos, né? Então, projeto não falta, certo? Projeto não falta. Mas o que falta é você realmente sentar, fazer e disponibilizar, tá bom? Eu vou aqui, citar uma sequência correta para que você consiga executar e você tenha o maior aproveitamento dos seus estudos aqui nessa sua jornada enquanto você está na graduação. E foi exatamente isso aqui que eu fiz, tá? Eu comecei a desenvolver projetos, comecei a desenvolver soluções, comecei a trabalhar como analista de dados, isso antes de me formar, cara, certo? Antes de me formar, certo? Então, antes de me formar, eu já ganhava bem mais do que a grande maioria das pessoas que estavam na minha turma, tá? Então, eu ganhava bem mais, né? Então, eu relativamente bem, assim, eu não vou falar valores porque se torna até um pouco chato, né? Mas eu ganhava bem e eu não estava nem formado. Mas por quê? Porque eu sentei e comecei a construir projetos. Eu comecei a entender o que é que eu precisava aprender para criar uma solução de ciência de dados e de análise de dados, tá bom? Então, o que é que eu recomendo é que você faça aqui, ó, procurem o máximo de informações possíveis sobre os jogos da Copa, construa um dataset. Construção de dataset é uma habilidade diferencial para você. Quando você vai lá no Kaggle, tá tudo pronto. Né? Quando você constrói seu próprio dataset, o recrutador vai olhar para você de uma forma totalmente diferente. Se eu for entrevistar você, eu vou olhar para você no sentido que esse cara ele sabe o que ele está fazendo, ele consegue construir um dataset, ele consegue pegar informações de lugares aleatórios e construir ali uma quantidade de dados que seja possível ele começar a avaliar e tirar algum aprendizado, tá bom? Então, a construção de um dataset é extremamente importante, certo? Fazer um projeto de geração de insights, né? Então aqui é você manipular os dados, é, é, limpar esses dados, você vai fazer perguntas, fazer hipóteses sobre os dados, por exemplo. A seleção brasileira ficou pior depois do plano real. Essa é a sua hipótese. Como é que você valida essa hipótese? Você plota gráficos. Você vê quando é que começou o plano real, você vê o desempenho da seleção brasileira depois do plano real e você tira alguma conclusão. É efeito é causa e efeito? Não, lógico que não. Né? Isso aí não é isso, mas você começa a testar essas hipóteses, mesmo que sejam loucas assim, para que você entenda como você transforma uma hipótese, ou até mesmo uma pergunta, você transforma isso em código, você analisa o seu dataset e você gera um aprendizado a partir disso, tá bom? Fazer uma análise exploratória de dados. Vocês sabem por quanto eu vendia uma análise exploratória de dados quando eu era freelancer? Vocês têm noção de quanto eu cobrava? Vou pedir para vocês darem um chute aí nessa parte aqui. Dê um chute aí, por favor. Podem escrever aí no 6K, 5K, certo. Eu cobrava o dobro disso, cara, por uma análise exploratória de dados, tá bom? E por quê? Porque a maioria dos problemas de negócios, eles são resolvidos só com isso aqui, ó. Você não precisa transformar criar um modelo de machine learning para você resolver um problema de negócio, tá bom? Quando você tem um serviço muito bem formatado e você sabe que você consegue resolver problemas com isso aqui, você chega na reunião, cara, você faz um show, entendeu? Você mostra um monte de gráficos que o cara nem sabia. Teve uma situação que eu mostrei alguns gráficos pro cara e a conclusão foi, ele estava perdendo dinheiro na precificação dos produtos, cara. Na hora de precificar, antes do produto ir chegar na vitrine, o cara já estava perdendo dinheiro. Então ele estava trabalhando, ele estava pagando os outros para trabalhar. Compreende? Então ele estava errando na precificação e ele não tinha essa noção. Por quê? Porque ele não entendia dos dados dele. Então a análise exploratória de dados ela consegue nos dar esse tipo de conclusão. Compreende? Então aqui, cara, é onde está o poder, certo? Aqui é onde está o poder. Se você consegue dominar uma boa análise exploratória de dados, você vai se tornar uma pessoa assim que capaz de gerar muita riqueza até como freela, tá? Então eu trabalhei muito tempo fazendo isso, tá bom? Power BI foi uma ferramenta que eu usei muito porque era barata. Era R$ 30 a licença do Power BI. E aí você pega 10K, 12K, R$ 56, R$ 30, era nada, pô. Entendeu? Então tudo automatizado, o cliente conseguia olhar seus dashboards lá. Então isso aí é importante, certo? É vocês transformarem realmente o conhecimento de vocês em dinheiro. Streamlit aqui, eu recomendo isso aqui porque vocês não precisam usar o Power BI, mas se vocês usarem o Power BI é melhor do que o Streamlit aqui, tá? Mas o Streamlit é para você visualizar, né? Como criar dashboards lá, tá?
E depois disso, você vai construir um modelo para prever o vencedor da Copa do Mundo, tá? Você vai preparar seus dados, treinar seu modelo, testar seu modelo e validar o seu modelo, né? Normalmente, tem etapas depois disso aqui, que é você colocar o seu modelo em produção, monitorar seu modelo em produção, retreinar seu modelo em produção e, se for preciso, colocar novas features nesse modelo, tá bom? Então, existem etapas depois disso, mas para vocês que estão entrando no mercado, isso aqui é o suficiente, tá? Isso aqui é o suficiente. Se vocês ficarem fera nisso aqui, vocês vão dominar bastante coisas aí, tá? E no final de tudo, cara, você pode pegar essas coisas que vocês desenvolveram, fazer uma apresentação, escolher um professor, transformar no TCC e se formar sem estresse. Essa foi minha caminhada. Eu transformei um problema de negócio no meu TCC, virou artigo, foi submetido, foi aceito, tá? Então eu saí da minha graduação, acho que eu tenho uns 3 a 4 artigos publicados, né? Então é você aproveitar a sua graduação da melhor forma possível, tá? Então você vai entrar no mercado, cara, num nível competitivo que quase ninguém vai ter, entendeu? Ninguém vai ter. Então, isso é importante, né? Então, posicionamento é a parte mais crucial da sua jornada. Você é estudante, tudo bem, está dentro da faculdade, mas você é um estudante que tem experiência de projeto porque você começou a desenvolver projetos dentro da faculdade. Meu primeiro cliente foi um carrinho de cachorro-quente. Eu fiz uma análise de dados para ele, entendeu? Então, eu vendi aquilo ali. Foi barato? Foi. Mas eu precisava ter experiência com clientes, entendeu? Então, é realmente sair de casa, pô. Sair de casa, procurar clientes, tentar vender. Você vai aprender muito mais do que lendo um livro, tá? O livro é importante porque é estruturado, tá? Mas na prática você vai perceber que você consegue pular uns 5, 6 capítulos de um livro, entendeu? Então, essa é a grande sacada que você tem que ter. Né? E você tem que demonstrar que você está sabendo fazer aquilo ali. Aí hoje tem muita ferramenta, Medium, LinkedIn, Instagram, canal no YouTube. Você tem que passar vergonha, cara. Você tem que aparecer na internet, falar coisa errada, as pessoas vão corrigir. Pessoas que corrigem você são pessoas que trabalham de graça para você. Pessoas que estão trabalhando de graça para você melhorar. Né? Não tenha vergonha de ser corrigido. Erre, cara. Se coloca em posições que você vai errar muito, posições que você não sabe de nada e você vai ter que aprender. Só assim você vai conseguir evoluir na sua caminhada, tá bom? E transforme o seu tempo na faculdade em algo útil, né? Artigos de C, jornais e congresso, que basicamente que esse workshop tenta divulgar, né? Então, essa foi a apresentação. Eu desculpa pelo horário aí, eu me alonguei um pouco, mas se vocês quiserem me conhecer, tá aqui meu LinkedIn. Nesse QR Code aqui tem um projeto de análise exploratória de dados, e eu coloquei uma precificação lá, mas é para vocês começarem, tá? É como vender esses projetos aí. Vocês podem pegar aquilo ali que está ali, você pode fazer uma formatação de proposta comercial, você coloca aquele preço que eu tenho certeza que alguém vai comprar, porque já compraram, tá? Isso aqui é uma coisa que eu já fiz muito, tá bom? Então, é um notebookzinho de como eu... Não é como eu faço, porque isso aqui eu fiz em 1 hora, tá bom? Mas tem tudo muito bem mastigado. Por que, que eu estou usando tal gráfico? Por que, que eu excluí alguns dados? Por que, que aquele gráfico está assim e não assim? Então, eu explico bem mastigado o que é que eu estou fazendo, certo? Então, vocês coloquem aí o celularzinho que vai estar disponível para vocês, certo? Esse notebook aqui. E aqui é meu Instagram, tá bom? E lá no Instagram eu passo vergonha, tá? Então eu falo sobre ciência de dados. Você pode mandar uma mensagem para lá no meu Instagram que eu respondo a você. Quando eu tiver tempo, eu respondo a você, né? Eu estava até divulgando lá nos stories hoje que ia ter essa apresentação, tá bom? E eu tenho um grupo no Telegram lá que eu falo alguns aprendizados que eu tenho, né? Processos que eu tenho aqui dentro no meu trabalho, né? Que processo é uma coisa que tem muito na sua profissão, né? O que acontece é que você não consegue sumarizar esses processos e melhorar eles, tá bom? Então, eu agradeço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, se tiver espaço para dúvida, né? Que eu comi o tempo todo aí. Não, tem sim, tem sim. A gente pode estender um tempinho, pelo menos uns 5 minutinhos para a gente ter dúvidas. Primeiro, obrigada, né, Sindolfo, pela apresentação. Eu falo Sindolfo, tá escrito Sidolfo. Tem uma história aí, né? Mas se alguém tem alguma dúvida, pessoal, a gente pode estender mais uns 5 minutinhos. Se quiser mandar no chat. Enquanto o pessoal vai se animando ali nas perguntas, eu vou fazer uma pergunta. Uma coisa que eu estava pensando lá do iniciozinho da sua apresentação, você estava falando sobre explicabilidade, vieses, e eu queria saber um pouco a sua visão, porque, assim, do lado da Unicamp, eu sei que tem uma professora, uma pós-doc, que pega no pé de vocês com explicabilidade e vieses, mas eu queria saber, assim, para o lado do mercado, como que você tem visto, assim, a preocupação com esse tipo de coisa, porque, como você disse, o que importa, no final das contas, é o dinheiro, né? E aí, como que você coloca valor nessas preocupações? Tá. Quando você se preocupa com viés, é aquela coisa, né? Tem
tem coisas que você faz na vida que no longo prazo ela é muito boa, mas no curto prazo ela tem um preço muito alto, né? Por exemplo, viés, se preocupar com viés é uma dessas coisas aqui na área de ciência de dados. Um mercado, sei lá, um nicho de negócio aí que não se preocupa com viés, talvez ele esteja economizando alguma coisa ali. Mas no longo prazo, pode ser que aquilo ali não seja tão bom. Por quê? Porque você vai desenvolver coisas que você não sabe qual é o viés daquilo. Você não sabe qual é o viés do seu dataset, você não sabe qual é o viés. Ora, se você não sabe o viés do seu dataset, quando você vai criar amostras desse dataset para fazer alguma avaliação dessas amostras, já existe outro viés aí de avaliação, entendeu? Então é um acúmulo de vieses assim absurdo, né? E isso custa lá na frente dinheiro, né? Então você vai tomar uma decisão estratégica de negócio com um viés que você nem sabia que existia, tá? Então no curto prazo pode ser que faça sentido não se preocupar, mas no longo prazo isso é uma preocupação relevante. Geralmente bancos se preocupam muito com isso, tá? Bancos se preocupam muito com isso. É isso que eu ia perguntar, sim, a importância, claro, mas você acha que eles já perceberam isso, que a longo prazo isso vai custar? Bancos tem pessoas assim que são especialistas nessas questões de vieses, de explicabilidade dos modelos, são especialistas mesmo. Certo, entendi. Uma dúvida, pessoal? Você quer saber quanto que cobrou do cachorro-quente? Como é? Porque não foi 10 mil que você cobrou da Não, do barraquinha de cachorro-quente. cachorro-quente, né? Cachorro-quente, eu tinha acabado de chegar na cidade que eu fiz faculdade, né? Foi a primeira noite, na verdade. Aí, assim, eu fui fazer faculdade contra a vontade da minha família, porque minha família não tinha como me sustentar na faculdade, né? Então, não, eu vou e eu que me viro lá. E realmente foi me virar, né? Porque eu trabalhava nesse carrinho de cachorro-quente de graça para poder jantar. Né? Então, eu comecei a trabalhar lá e depois eu fui ganhando a confiança do cara. Eu disse: oh, essas suas planilhas aqui, eu posso automatizar alguns processos aqui para fazer ficar automático, sem ficar preenchendo. Aí eu comecei automatizando as planilhas, depois eu fui começando a entender a planilha. Né? Então, foi praticamente o meu primeiro cliente de análise de dados. Né? Então, e o cara hoje, sempre que eu falo com ele no WhatsApp, como é que você vem aqui, rapaz, não sei o quê, né? Se tornou amigo, né? Então, uma necessidade minha fez com que eu aprendesse sobre negócios, né? O carrinho de cachorro-quente. E por incrível que pareça, ninguém se preocupa com o sabor do cachorro-quente, se preocupa com a velocidade que o cara faz, né? Essa foi uma coisa que a gente aprendeu lá no cachorro-quente, lá naquele canto específico, né? Naquele lugar específico. Entendi. Bem, acho que ninguém viu a dúvida aqui, então acho que por hoje seria isso, né? Queria agradecer novamente, Sindolfo. Foi bem interessante a palestra, trouxe bastante informação, bastante gráfico, foi bem visual. E eu achei ótimo que você não desincentivou ninguém a fazer pós-graduação, todo mundo entendeu que tem que continuar, porque precisa. É necessário. E foi bem interessante. Muito obrigada pela palestra. Eu que agradeço pela confiança. Obrigada a todos os presentes também.